Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 10º dia dos 31 dias de horror, o segmento da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, no qual do dia 1 de outubro até o dia 31 eu irei todos os dias mostrar um livro-jogo de terror diferente. E quando nós falamos de vampiros, há sempre um que nos vem à cabeça. O clássico, o emblemático, aquele que está constantemente a voltar. Quer seja em livros, quer seja em filmes, quer seja em séries, quer seja em videojogos. E, claro, tinha ele que aparecer também em livros-jogos. Portanto, hoje eu apresento-vos The Mystery of Dracula. Um livro-jogo escrito por Dane Barrett, que é bastante, chegou a ser bastante conhecido há uns anos. Ele, entretanto, também deixou de escrever, mas a própria peculiaridade de Dane Barrett faz com que ele seja bastante complexo nos livros em que ele escreve, porque ele varia bastante em termos de narrativa e varia também bastante em termos de jogabilidade, modo de jogo. Tanto é que, tirando 2 ou 3 livros que ele tenha escrito, estes livros não têm propriamente uma jogabilidade muito complexa. No entanto, as regras em si, daquilo que nós temos que anotar ou daquilo que nós temos que escrever, são, de certa forma, têm a sua própria complexidade. Portanto, nós não usamos dados porque não precisamos, mas existe uma certa gestão que nós precisamos de fazer. Então, o que é que eu posso dizer em relação a este livro? Se vocês conhecem a história de Bram Stoker, basicamente este livro não é uma versão alternativa, por assim dizer. Podemos dizer que isto é uma adaptação interativa da história original do Drácula. E basicamente a história segue todo o contexto em si, com algumas diferenças, obviamente, porque nós temos escolhas para fazer, portanto, provavelmente não, é bem provável que nós façamos escolhas que sejam muito diferentes das escolhas que os personagens no livro tenham feito, o que faz com que haja uma divergência narrativa, mas não que isso torne, ou seja, isso não torna a experiência linear, porque mesmo que nós escolhamos algo diferente daquilo que é feito no livro original, a história continua normalmente e nós podemos depois ou voltar para o fio condutor normal ou ter um desenlace completamente diferente do livro original. O que, em si, não quer dizer que seja mau. Basicamente, a história aqui é bastante linear no sentido em que está a abordar os eventos do próprio livro. E aqui nós vamos controlar, ao contrário de muitos livros-jogos que nós temos, nós não estamos a controlar apenas uma personagem, mas sim 3. Não ao mesmo tempo, mas em pontos diferentes da própria história. Nós controlamos o Jonathan Harker, praticamente na primeira parte, quando ele vai ter com o Drácula à Transilvânia para fazer lá aquele negócio. Depois nós saltamos a narrativa para um membro da tripulação do Demeter, que, se vocês sabem, para quem conhece o livro, é o navio que levou depois o Drácula até Londres. E depois nós também controlamos a personagem do John Seward, que é o dono do asilo onde se encontra também lá o Renfield, que é um dos lacaios do Drácula. Portanto, basicamente nós seguimos a narrativa aqui e basicamente as nossas escolhas vão influenciar, não é, os eventos dessa mesma narrativa. Em relação à própria jogabilidade, existe muita coisa. Embora eu possa mostrar aqui o quadro de marcações, pode parecer bastante simples. No entanto, aquilo que nós fazemos dentro do próprio livro em si, da própria história, acaba por transcender aquilo que nós vemos aqui. Basicamente nós temos apenas uma única pontuação, que é o Hardiness, que é basicamente a nossa vida. E depois nós temos aqui notas, porque convém sempre anotar coisas aqui neste livro, porque nós não sabemos quando é que nós vamos precisar de usar algum número que não esteja referido no próprio parágrafo que nós temos, como por exemplo, como acontecia antes nas Aventuras Fantásticas, que nós chegamos a uma porta trancada e nos pergunta se nós temos uma chave. Normalmente o texto diz-nos para nós irmos para o número que está inscrito nessa chave. Isso para evitar batota, basicamente. Portanto, existe muito isso, existem bastantes situações, por exemplo, aqui
em que nós temos que converter letras em números segundo estas cifras que aparecem aqui. Portanto, existe muito disto ao longo do livro. E depois, claro, nós temos aqui estas keywords, que não são propriamente keywords, são basicamente anotações de pistas que nós vamos encontrando. Se nós encontrarmos alguma pista ou alguma coisa peculiar cuja informação pode influenciar mais à frente, não é? Cuja informação nós podemos utilizar mais à frente, nós colocamos aqui um visto ou um X na pista correspondente. E depois, como se não bastasse, aqui atrás nós temos uma tabela que é o chamado Directory of Secrets, em que basicamente nos permite explorar ou investigar uma determinada zona se nós estivermos num parágrafo específico. Como, por exemplo, se nós estivermos na secção 11, não é? No parágrafo 11, nós podemos saltar para o 239 e podemos investigar um pouco mais a fundo, não é? Dependendo de onde nós estivermos naquela altura. Por exemplo, pode considerar que o número 11 podemos estar num quarto no castelo do Drácula e, embora as opções nos possam dizer que podemos ir dormir ou ficar acordados ou olhar pela janela ou o que quer que seja, ao mudarmos para o 239, nós podemos fazer algo mais, nós podemos investigar mais a fundo. Portanto, é basicamente nesse sentido. Isto não são referências secretas, isto é mesmo uma forma de consulta. Portanto, nós podemos vir aqui consultar se nós temos esta secção aqui nesta tabela e nós irmos para o outro número. Portanto, não é de todo, algo secreto, mas é uma forma mesmo mais dinâmica para nós podermos também aprofundar-nos um bocadinho na própria história. E depois, claro, ora, reparem também, nós temos aqui, por exemplo, estes desafios, como por exemplo aqui este labirinto, nós temos muita coisa aqui, as próprias ilustrações também são bastante... Olha aqui outro labirinto que nós encontramos aqui também, portanto... Mais aqui esta tabela. Portanto, existem aqui muitos enigmas, muitos puzzles, muitos quebra-cabeças que nós temos que resolver. Isto torna toda a experiência dinâmica, embora ao mesmo tempo também a torne um bocado, não digo enfadonha, mas quase nesse sentido. Quase um bocado enfadonha, porque nós temos que parar um bocadinho para pensar e para fazer aqui algumas coisas. Eu recordo-me, por exemplo, que nós numa das aventuras que eu fiz, não é, já há uns tempos, quando eu cheguei ao castelo do Drácula e estive no quarto, foi-me dada a possibilidade de construir alguma coisa com os objetos que eu fui encontrando ao longo do caminho. E cada objeto estava associado a um determinado número, e depois o que eu tinha que fazer era somar esses números ou juntar esses números para dar um determinado número que eu depois deveria ir, não é? Quando me fosse perguntado se eu tinha um determinado objeto criado com esses utensílios que eu ia encontrando ao longo da aventura. Portanto, essa parte foi um bocadinho enfadonha porque eu não sabia mesmo como é que eu haveria de construir, não sabia se tinha os objetos certos, não sabia se tinha a quantidade de objetos certos, portanto, foi um bocadinho complicado e isso também estragou um bocadinho a aventura para mim nesse momento. No entanto, nós podemos considerar que a história, e pelo menos a nível narrativo, estou agora a falar a nível narrativo, a história tenta ser o mais próxima possível da narrativa do próprio Bram Stoker. Portanto, embora isto seja um bocadinho mais interativo e fale com o leitor, portanto, isto é uma aventura, não é, que nos trata por tu, ao mesmo tempo tenta ir buscar a própria atmosfera gótica que existe no próprio livro e tenta nos imergir da mesma forma. E nisso eu acho que Dane Barrett consegue maravilhosamente. Portanto, The Mystery of Dracula é um bom livro, um bocadinho linear, e agora eu estou aqui a pegar na questão do linear, porque este não é o último livro do Drácula que eu vou apresentar nestes 31 dias de horror. Portanto, não é o único livro, e o outro livro tem uma abordagem muito diferente, embora também abordando a mesma história. Portanto, fiquem atentos porque daqui a uns dias eu irei apresentar esse livro. E pronto, este foi mais um episódio dos 31 Dias de Horror. Espero que tenham gostado. Se vocês leram este livro ou se ficaram curiosos, digam alguma coisa nos comentários, ok? Se vocês gostaram deste vídeo, cliquem em gosto. Se vocês não gostarem, cliquem em não gosto. E usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem
subscrevam no canal e cliquem no sino para continuar a receber notificações em relação aos vídeos que eu vou lançando aqui no canal, e eu espero contar com a vossa presença no vídeo da manhã. Até a próxima.